Olá, bom dia! Tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá? Vamos iniciar nossas aulas de hoje, dia 17 de junho, quarta-feira, não é? Passa rapidinho. A professora vai estar encaminhando para vocês essa semana um calendário de provinhas, tá bom? Nós teremos provas a partir da semana que vem. Tá bom? A professora vai encaminhar um calendário, explicar direitinho para vocês depois, para as mamães, como serão feitas essas provinhas, tá bom? Vai ser bem simples, mas é necessário para a nota de vocês do segundo bimestre, ok? Vamos lá então? Vamos para a aula de Geografia, apostila, página 8. Nós vamos falar hoje em Geografia, vamos aprender um pouquinho sobre agricultura, tá bom? A professora vai encaminhar para vocês uma folhinha pelo WhatsApp, que vocês estarão copiando no caderno de Geografia e respondendo, tá? Copia no caderno, mesmo quem tem impressora, e faz as atividades no caderno de Geografia, tira a foto e encaminha para a professora. Vamos lá então? Agricultura. A agricultura é uma atividade praticada pelas pessoas com o objetivo de cultivar plantas, grãos, legumes, verduras e frutas, para usá-las como alimento ou ainda para fornecer matéria-prima para a fabricação de outros alimentos ou produtos diversos. Então, a agricultura é uma atividade que as pessoas praticam com o objetivo de cultivar plantas, não é mesmo? Ou para sua própria alimentação, ou então para servir de matéria-prima para outros produtos. Vamos lá então? Essa atividade econômica é desenvolvida durante todo o ano, com o cultivo de diferentes produtos. Na verdade, batata, laranja, algodão, trigo, né? Olha quanta coisa. É muito influenciada por clima, solo e relevo, a fim de que cada planta se desenvolva melhor, modificando assim as paisagens do campo. O que quer dizer isso? Cada plantinha ela se adapta a um clima. Tem plantas que gostam mais do clima quente, do clima seco, tem plantas que gostam, tem vegetais que gostam mais do clima úmido, do frio, de chuva. Então, dependendo desta plantinha, ela tem que ser plantada em um determinado lugar para ela se desenvolver melhor, tá bom? Por exemplo, o milho é um alimento cujo cultivo se desenvolve melhor em áreas de clima mais quente. O trigo é um alimento que se desenvolve melhor em área de clima mais ameno. De modo geral, as pequenas propriedades possuem culturas de diferentes produtos, prática conhecida como policultura, tá? Então, quando eu tenho um sítio pequeno, uma fazenda pequena, geralmente esse agricultor, ele planta várias coisas. Ele pode plantar milho, cana-de-açúcar, verduras, frutas, ele pode plantar diversos vegetais. Essa prática é conhecida como policultura, quando o dono daquela fazenda, daquele sítio, planta várias coisas diferentes. Aí nós temos em grandes propriedades, o que ocorre normalmente é a ênfase em um único cultivo que abrange extensas áreas de terras, chamada de monocultura. A monocultura é diferente, é quando o fazendeiro, por exemplo, ele só planta café. Então, na fazenda dele só tem café, ele só se dedica à plantação de café, que precisa de muito espaço. De repente tem um agricultor que só planta soja na fazenda dele, só planta trigo. Então, essa é a diferença. A policultura é o cultivo de várias plantações e a monocultura é o cultivo de uma só. Tá bom? A atividade agrícola envolve muitos trabalhos diferentes. O de preparar a terra, cuidar do cultivo enquanto está em crescimento, colher, entre outros. Então a gente imagina assim, a gente acha que é fácil, né? Plantar, colher.
colher. Não, é muito trabalhoso e envolve muitas pessoas. Tem que preparar a terra, semear, né? Ver o desenvolvimento, cuidar, colher, então é bem trabalhoso. Dessa maneira, faz-se necessário o trabalho de muitos profissionais, como os agrônomos e os agricultores. Esses profissionais utilizam diferentes técnicas de trabalho, dependendo do tamanho da plantação e do que ela necessita para se desenvolver. Então, o agrônomo e o agricultor são pessoas especializadas em agriculturas, eles estudaram para isso. Então, eles sabem se aquele solo é bom, se aquele solo precisa de mais nutriente, se ali é bom para plantar café, se ali é bom para plantar feijão. Então, eles estudam para isso, tá bom? Mas são esses profissionais. Aqui vocês têm duas fotos, não é verdade? Olha lá, duas fotinhos, né? Aqui. Então, vamos lá. Em algumas propriedades rurais, especialmente as menores, como a que vemos nessa foto, as técnicas de trabalho são mais rudimentares, ou seja, são utilizados instrumentos como o arado, com tração animal, e as plantações e colheitas são feitas manualmente. Na foto ao lado, já nas grandes propriedades são aplicadas técnicas mais desenvolvidas, como o uso de semeadores mecânicos, grandes máquinas de arado e colheitadeiras. Então, existem as propriedades rurais menores que o trabalho é mais manual. Já nas fazendas grandes, com muitas plantações, já está sendo usado o quê? A tecnologia, né? As máquinas, a tecnologia. Igual ou diferente? Observe as duas fotografias a seguir. A atividade agrícola nelas apresentada é igual a diferente. Quais características são possíveis perceber? Tá? Existem diferenças e semelhanças, não é verdade? Ó, na A colheita está sendo realizada por processo mecânico com o uso de máquinas e na fotografia B, a colheita está sendo realizada pelo processo manual, tá bom? Aqui no Brasil existem as duas formas de agricultura, tá bom? Tanto a manual quanto a mais mecanizada, tá bom? Vamos lá então, página 9. Vamos falar agora um pouco sobre agricultura familiar. Você sabia que grande parte dos alimentos que consumimos, como arroz, feijão, mandioca, milho, hortaliças, por exemplo, são produzidas por meio da agricultura familiar? Podemos caracterizar como agricultura familiar a atividade realizada pela família, que reside e trabalha no campo e que se dedica ao cultivo de diversos produtos agrícolas, que é a policultura, né? São vários produtos que eles plantam e colhem, em pequenas propriedades, tanto para consumo próprio quanto para a venda do que sobra. Essa atividade econômica envolve predominantemente o trabalho dos membros da família e, quando necessário, utilizam mutirões da própria comunidade. Por usar um baixo nível de mecanização, nas etapas de produção, a agricultura familiar emprega um número maior de pessoas. Então, o que é agricultura familiar? Por exemplo, tem uma família que mora num sítio. Eles plantam verduras. Quem plantam? Os próprios membros da família. E eles plantam essas verduras tanto para o consumo próprio da família, como para vender também. Não é? E quando a produção é muito grande e eles não estão dando conta, eles contratam pessoas da própria comunidade para ajudá-los, tá? Então, eles também contratam mão de obra para fazer esse trabalho, tá? Então, essa é a agricultura familiar, tá bom? Agricultura familiar e comunidade quilombolas. Você sabe o que são comunidades quilombolas? Vamos junto conhecer. Os quilombolas são descendentes principalmente de africanos escravizados que moram, em sua maioria, em comunidades rurais. Uma das suas tradições culturais é o envolvimento com a terra, utilizando-se do trabalho coletivo para desenvolver sua principal atividade econômica, a agricultura. Então, a agricultura familiar e comunidades quilombolas, esses quilombolas são descendentes de africanos, tá? Que trabalham com agricultura, tá bom?
Além disso, o artesanato, o extrativismo e o turismo são alternativas para complementar a renda das comunidades. Então, são comunidades descendentes, né, de africanos, principalmente, e eles se unem e ali eles desenvolvem as atividades tanto na agricultura, quanto na pecuária, quanto no extrativismo. Então, são comunidades quilombolas, tá bom? Em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, registrou a agricultura tradicional das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, localizada no estado de São Paulo, como patrimônio cultural brasileiro. Essas comunidades quilombolas, que existem há mais de 300 anos, desenvolvem ao longo do tempo uma forma de cultivar alimentos que não usa adubo e nem agrotóxicos, tá? Adubo, um produto orgânico ou mineral que se mistura à terra para fertilizá-la. Agrotóxico, produto químico utilizado no combate e na prevenção de pragas na agricultura, tá bom? Então, essas pessoas, esses quilombolas, que são essas comunidades, né? Eles se preocupam muito também em não usar o quê? Adubo e agrotóxico, tá? Então, eles procuram fazer, desenvolver, cultivar esses alimentos sem uso de adubo e agrotóxico. Então, eles estão numa comunidade e ali eles trabalham com ênfase na agricultura, mas também na pecuária e no extrativismo. Tudo bem? Ficou curioso? O IPHAN é um importante instituto que visa promover e conservar o patrimônio cultural e histórico do Brasil. Com a ajuda de um adulto, acesse o site para conhecer um pouco mais sobre o Instituto. Quem quiser conhecer sobre o Instituto, que fala pessoalmente sobre agricultura familiar e comunidades quilombolas, vocês podem acessar, que é bem interessante, tá bom? A professora vai estar encaminhando, como ela já disse, uma folhinha para vocês fazerem no caderno de geografia e vocês tirem a foto e encaminhem para a professora, tá bom? Um beijo em todos vocês, até a próxima aula.